Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje tem algumas receitas práticas que eu não preciso pensar muito, tá? Quando eu vou fazer lancheira. Espero que vocês gostem. Pra começar, a receita de waffle de pão de queijo, que é, assim, de longe, a receita que eu mais repito aqui em casa. Tanto quando eu tô com tempo, quando eu tô com muita pressa. Eu repito porque eu já tenho ela decorada na minha cabeça, inclusive já devo ter mostrado ela no formato real de pão de queijo pelo menos umas 2 vezes aqui no canal. Mas, quando eu tô com pressa, eu faço no formato de waffle, que não precisa esperar a massa pegar textura nem nada. A gente mede tudo na xícara, então não precisa ficar tirando balança do armário. E os ingredientes são aqueles básicos de pão de queijo que eu meio que tenho toda semana aqui em casa, então é meio difícil faltar ingrediente para fazer. É só separar o polvilho, aí você ferve água junto com óleo até ela começar a pipocar. Joga essa mistura em cima do polvilho, leite, ovo. Para finalizar o queijo, que eu faço no olhômetro mesmo, depende da textura que você quer pro pão de queijo, e sal. Para fazer o pão de queijo enroladinho, eu teria que descansar essa massa na geladeira pelo menos uma meia hora, porque tá vendo? Ela fica bem assim, não dá para fazer pão de queijo. Só que para fazer o waffle, dá para fazer já nessa textura. Então, naqueles dias que eu acordo catando cavaco aqui em casa para fazer lanche, não tenho biscoito, não tenho nada pronto, eu já deixo a máquina de waffle esquentando. Essa mistura dos ingredientes a gente faz em 2 minutos e já vou fazendo a cada leva de waffle aí. Eu tô usando essa máquina atualmente, que só tem 2 espacinhos, né, para 2 waffles, porque ela é de cerâmica, ela é muito mais fácil de usar, muito mais fácil de limpar. Mas assim, tem que botar algumas vezes, tirar algumas vezes. Enquanto eu ponho o waffle aí, que vai demorar uns 2 minutinhos, eu vou fazer outra coisa, para adiantar as crianças ir para a escola, né? Depois volto e tiro e aí faço até a massa acabar. Essa receita rende 8 waffles desse tamanho. Aí agora algumas observações. Vocês viram que eu não encho todo o espaço do waffle com massa. Isso porque essa massa para pão de queijo, quando tá nesse tipo de máquina de waffle, de cupcake, ela incha muito. Inclusive, se você não usar a travinha da máquina, ela abre durante o processo, tá? Então você põe pouca massa, ela rende bastante. Se eu colocasse massa nesse espaço todo, ia vazar e essas máquinas são muito chatas de limpar. Então, só para referência, no olhômetro, eu acho que a quantidade que eu coloquei para fazer cada waffle desse foi mais ou menos de 2 a 3 colheres de sopa de massa. Mas ela cresce bastante. Outra observação. Essa é uma receita de pão de queijo. Pão de queijo normal mesmo, que eu já compartilhei com vocês várias vezes. Existem receitas que são específicas para o waffle de pão de queijo. Porque o que acontece? Se você pegar esse waffle quente do jeito que tá, se eu tiver com muita pressa, tipo eu de manhã, e colocar num pote e fechar, vai murchar. Na hora que a criança for comer, como qualquer pão de queijo que você coloque quente em algum lugar, ele murcha. E eu não me incomodo com isso, muda a textura, mas não muda o gosto. Então aqui em casa não tem problema, mas eu vou deixar a receita da Fernanda, do Comidinhas da Diana, aqui embaixo, porque ela tem uma receita específica pra isso e fica super crocante até a hora de comer. Então montei uma lancheira aí rapidinho pra mostrar pra vocês como eu mandaria um lanche desse. Tem iogurte, tem waffle, tem caqui e tem uva. E é esse um lanche da Nina, assim, normal do dia a dia pra um período na escola. Uma terceira observação é que, esperando esfriar, dá pra pegar esses waffles, colocar num saquinho e congelar. Aí, quando você for usar, você pode tirar e deixar em cima de um prato, que ele vai descongelar sem você fazer nada. Ou você pode acelerar o processo na frigideira, na torradeira, no micro-ondas. E é super legal fazer vários de uma vez, quando você tem algum tempo, e já deixar no freezer pra não ter que se incomodar com isso na pressa. Segunda receita que eu faço normalmente quando eu tô com pressa, porque é quando eu não quero pensar muito, eu não tenho condições de pensar muito, que são mini pizzas que eu faço na forma de cupcake, que poderia facilmente ser sanduíche também. Se você realmente estiver com pressa e realmente não conseguir pensar em nada, sanduíche, qualquer coisa que você tenha pronta, não dá nada. Mas assim, eu gosto de variar um pouquinho, porque eu tenho crianças de todas as idades e tem algumas que estão em fases um pouquinho mais seletivas. Então você pega qualquer massa, isso aí que eu tô usando primeiro, massa folhada, o que sobrou amassei numa bolinha pra usar depois. Isso aí é piadina, é como se fosse, digamos, sei lá, tipo uma tortilha, um wrap 10, cortando as bolinhas também pra fazer a mini pizza. O resto eu aproveito rasgando e asso pra desidratar. Aí eu faço farinha de rosca ou coloco na salada. Ou você pode usar um pão de forma também, abrir com um rolo, tirar a bolinha e com o resto do pão você faz a mesma coisa que faria com o resto do Rapidez. Esses exemplos aí eram de ingredientes que você provavelmente tem algum deles em casa e você pode usar como base da massa de pizza. Corta num copo que tem a boca um pouquinho maior do que o fundo da forma de cupcake pra ficar uma bordinha assim e segurar o recheio, né? Eu peguei queijo, tinha mussarela, ralei e vou botando no fundo. Aí seria legal ter molho de tomate também pra fazer de uma pizza, eu não tinha, então foi só o queijo mesmo. E outra coisa que eu tinha na geladeira pra fazer era presunto, então assim, só fui botando mesmo uma quantidade que eu achei que eu não ia ultrapassar da altura da massa. Botei um pouquinho de azeite, orégano e levei ao forno a 180 graus, vai depender do seu forno, tá? Por mais ou menos uns 7 minutos. Dependendo muito do que você vai usar como base da pizza, porque aí o pão e o rapidez já estavam cozidos, né? Assados.
a massa folhada teve que assar mais um pouquinho, então os outros ingredientes, essa é a massa folhada. Esse aí é o rapidez e esse é o pão. Os outros dois, né, os últimos dois ficaram um pouquinho mais assados do que deveriam, mas você controla aí visualmente. Para fazer a lancheira, uva, laranja e mais ou menos, acho que eu usei 5 dessas mini pizzas, que, bem, a quantidade depende, né, da fome e da idade do seu filho. Ou da sua fome e da sua idade, porque esse lanche pode ser seu também. E assim como a receita de waffle, essa mini pizza também dá pra congelar, deixar no freezer e descongelar na hora que você precisar. Claro, depende muito do que você colocar como cobertura, porque nem tudo que você descongela, assim, fica legal. Mas acho que a maioria das coisas que uma pessoa usaria pra pizza fica muito bom. Então, assim, faça, congele pra ter sempre. Essa última receita é completamente aleatória, mas eu testei uma vez pra ser meio que acompanhamento, porque agora os dois mais velhos também estão levando almoços. E como não tem como esquentar, às vezes o almoço aqui é muito tipo sanduíche, pizza, coisa assim. Então eu resolvi fazer um Doritos caseiro. Eu tô usando a mesma piadina, que no caso, assim, no Brasil tem o Rapidez, né? Eu tenho tortilha no supermercado. Seria ideal usar uma tortilha de milho, né? Porque o Doritos é de milho. Mas tô passando azeite, pode ser óleo também, dos dois lados de cada um desses discos. Pra quê? Pra poder cortar e depois vir com os temperos, né, que dão aquela cor e o sabor pro Doritos. Então tô cortando. Se fosse menor o disco dava pra fazer só cortar como pizza mesmo, mas eu vou deixar os triângulos menores porque esses aí ficaram enormes. Isso porque esses discos de massa eram muito grandes. Então agora é de fazer a misturinha do tempero, aí tem queijo ralado, tem páprica defumada, que é o que vai dar o gosto assim mais forte e a cor pro Doritos. E também coloco um pouco de cebola em pó, mas é opcional, você coloca basicamente o que você quiser. E sal, cuidado com o sal, porque normalmente essas massas já tem sal e o queijo ralado também. Em levas eu vou botando os triângulozinhos aí dentro. Eu vou fazer igual quando eu faço, sei lá, frango empanado, por exemplo. Eu vou fazendo em levas pra não fazer muita quantidade de, sei lá, de pó pra empanar e ficar com isso sobrando depois não ter como usar. Eu vou fazendo aos poucos pra tentar deixar os triângulozinhos cada um assim o máximo possível coberto de tempero. Eu vou fazer no forno, porque eu acho muito mais fácil de não queimar. Mas se o air fryer fritar numa temperatura mais baixa, tipo 130, por aí, dá pra fazer lá também. Então eu vou mergulhando os triângulozinhos no tempero, né? E deixando separadinhos aí, sem botar um em cima do outro, tá? Eles têm que ficar separados na assadeira com papel manteiga para poder levar ao forno. Enquanto isso, meu forno tá pré-aquecendo a 150 graus. Deve ter uns 5 minutinhos que ele tá parado lá antes de eu botar no forno. Termino, vou botando o máximo possível na assadeira, porque não vai dar pra fazer tudo numa leva só. E vou levar isso ao forno eu levei por mais ou menos 7 minutos virando no meio, tá? Isso vai depender muito da espessura da massa que você usar. Se for muito fino, tem que ficar de olho, porque isso queima muito rápido. Depois deixei esfriar e coloquei num pote. E eu sei que é muito menos trabalhoso comprar no supermercado, mas às vezes não é nem pela conveniência, é pela possibilidade, porque tem gente que não pode comer glúten, ou não pode comer os ingredientes que tem na versão industrializada, então acho que essa daí é legal de saber fazer, de fazer uma coisinha diferente, principalmente quando você fizer alguma pasta em casa, guacamole, essas coisas, fica aí a opção. Eu coloquei junto com um sanduíche para as crianças e fica bem crocante, assim, eu gostei bastante, mas assim, não é exatamente um lanche, né? É mais um acompanhamento. Então, gente, foram essas as 3 ideias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê semana que vem.